No livro do profeta Jeremias, vemos uma das promessas mais lindas da Bíblia, a de que Deus tem bons planos para nossas vidas. Veja o que o Senhor disse: "Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." Os planos de Deus para nós são incomparáveis e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que fazer parte deles. Porém, não é fácil esperar enquanto os planos do Senhor não se cumprem em nossa vida. Não é verdade? Nós ficamos ansiosos, desanimados e muitas vezes até achamos que Deus se esqueceu da promessa que Ele nos fez. Por isso, para viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, precisamos de duas coisas essenciais: fé e obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus, Ele é fiel e poderoso para realizá-lo. Depois, temos que ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra, independente do tempo de espera. E na mensagem de hoje eu vou te mostrar 4 coisas que devemos fazer enquanto esperamos os planos de Deus se cumprirem em nossa vida. Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Todos os dias, às 6 horas da manhã, 3 horas da tarde e 8 horas da noite, eu tenho colocado vídeos novos com mensagens de fé e orado pela sua vida. Então vamos caminhar junto comigo, tá bom? Então vamos lá. A primeira atitude que você deve tomar: espere em Deus com paciência. Você não pode querer apressar o cumprimento dos planos de Deus na sua vida, pois Ele já determinou um tempo certo para que ele comece a se realizar. Por exemplo, o Senhor prometeu a Moisés tirar o povo hebreu do deserto e levá-lo à terra prometida, mas isso levou 40 anos para se concretizar. Da mesma forma, José teve que esperar 13 anos para sair da condição de escravo e presidiário para assumir o cargo de governador do Egito. E eles passaram por momentos muito difíceis durante esse tempo de espera, momentos de luta, de humilhação, de sentimento de abandono, mas eles se fortaleceram no Senhor e perseveraram até o fim. Além deles, Davi, Abraão e até Jesus tiveram que esperar a hora certa para que o poder de Deus começasse a se manifestar em suas vidas. E o mesmo se aplica a você. O Senhor já planejou o seu futuro e Ele irá realizar cada um dos seus planos. Mas isso só acontecerá no tempo dele e não há nada que possamos fazer para adiantar isso. Então a melhor coisa a se fazer é ter paciência e dizer: "Tudo bem, Senhor, está sendo difícil esperar pelas suas promessas, porque a minha luta tem sido grande e eu não tenho mais forças. Mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor manda e eu vou me manter firme nos teus propósitos." Se você fizer isso, meu irmão e minha irmã, Deus vai se agradar da sua fé e obediência e Ele vai te ajudar a suportar as dificuldades que costumam surgir durante o tempo da espera até o cumprimento das promessas do Senhor. Veja o que o salmista disse no Salmo 37. "O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão." A segunda atitude que você deve tomar: ouça somente a voz de Deus. No Salmo 34, a Bíblia nos encoraja a engrandecer o nome do Senhor. Isso significa tornar Deus maior em nossas vidas, fazer com que a voz dele seja maior do que a voz da dúvida, do medo, do inimigo, das outras pessoas e até do nosso próprio coração. Imagine só se Noé tivesse permitido que a voz das pessoas próximas a ele fosse maior que a voz de Deus, quando ele decidiu obedecer ao Senhor e construir a arca. Eu fico imaginando os parentes e amigos dele dizendo: "Noé, por que você não arruma um emprego normal como todo mundo e deixa esse barco para lá? Está todo mundo dizendo que você é maluco." Mas Noé não se importou com a voz das pessoas. Ele se lembrou do que a voz de Deus havia dito e seguiu o seu plano até o fim. E o Senhor então o recompensou poderosamente por isso, fazendo dele e da sua família os únicos sobreviventes do grande dilúvio. E da mesma forma, se você quer ver os planos de Deus realizados na sua vida, você precisa ignorar todas as vozes exteriores e interiores que querem te convencer a desistir. E você deve se concentrar apenas na voz de Deus. Amém?
Então busque mais ao Senhor e ouça o que Ele diz ao seu coração. A terceira atitude que você deve tomar para que os planos de Deus se cumpram: não seja guiado pela aparência. Um dos grandes desafios da nossa vida é lutar contra a tentação de prestar mais atenção àquilo que parece bom e impressionante por fora do que aquilo que está oculto aos nossos olhos. Eu vou te dar um exemplo mais claro sobre isso. Quando o rei Saul virou as costas para Deus e quis governar Israel do jeito que ele bem entendia, o Senhor pediu para que o profeta Samuel fosse até a casa de Jessé para que ele ungisse um dos seus filhos para ser o futuro rei daquela nação. Então o profeta cumpriu aquela ordem e foi até Belém. E quando ele já estava na casa, Jessé viu o filho mais velho e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir, pois aquele rapaz era alto, forte e tinha uma ótima aparência. Mas a resposta de Deus veio a Samuel logo em seguida, e ele disse: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou todos os outros filhos que estavam na casa, mas Deus rejeitou cada um deles. Então Samuel já não estava entendendo direito o que o Senhor queria. Então ele decidiu perguntar ao dono da casa: estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Olha isso, irmãos. Essa passagem que marca a unção de Davi como o rei de Israel nos mostra que não devemos acreditar apenas no que vemos. Então, meu irmão, se a sua vida não está indo bem, se os problemas só crescem diante dos seus olhos, você não pode crer que essas serão as coisas que vão determinar o seu futuro. Assim como Samuel, você precisa olhar para o interior, prestar atenção nas coisas ocultas que Deus está mostrando ao seu coração. Você precisa confiar naquilo que é invisível aos seus olhos, mas que já é visível aos olhos da fé. Amém? A quarta atitude que você deve tomar para que os planos de Deus se cumpram: você deve entender que o meio define como será o fim. Eu não tenho dúvidas de que a forma com que lidamos com as situações da vida, quando estamos esperando pelo cumprimento das promessas de Deus, vai definir o nosso resultado final. Vamos ver o exemplo da vida de Sansão. A Bíblia conta que o Senhor fez dele um grande e poderoso juiz de Israel e ele tinha planos maravilhosos para a sua vida. Mas durante a sua caminhada, Sansão desobedeceu às ordens do Senhor, cedeu aos desejos da sua carne e por causa disso pagou um alto preço. Sendo traído pela mulher que ele amava, ele teve os seus cabelos cortados, perdeu a sua força e foi capturado pelos seus inimigos. Depois ele ainda teve os seus olhos furados e foi obrigado a trabalhar para eles, moendo grãos. E depois de uma festa dedicada a um deus pagão, os filisteus levaram Sansão até o templo, a fim de que ele servisse de chacota para toda aquela multidão que estava ali. Sansão, que estava profundamente arrependido, clamou ao Senhor pedindo por uma última vez a força sobrenatural que vinha sobre ele. Então Deus atendeu seu pedido e Sansão abraçou as duas colunas principais que sustentavam o telhado daquele lugar e as arrancou das suas bases, fazendo com que tudo desmoronasse, matando todos que estavam ali, inclusive ele. Isso nos mostra que a história de Sansão poderia ter sido bem diferente, mas as escolhas que ele fez mudaram os rumos da sua vida. Ele foi desobediente e em muitas situações não quis esperar pelo cumprimento das promessas de Deus e quis fazer tudo na sua força. E nós vimos como isso terminou. Da mesma forma, quando nós não buscamos cumprir a vontade de Deus, corremos o risco de ficar pelo meio do caminho. E isso nos leva a refletir sobre duas coisas muito importantes. Primeiro, a nossa paciência será testada durante o tempo da espera. Chega um momento na nossa vida em que as coisas começam a ficar tão difíceis que chegamos a pensar que os planos de Deus estão atrasados. Isso então nos deixa aflitos, ansiosos e até desanimados. E com certeza isso aconteceu com Noé, Abraão, Sansão, Davi e todos os outros homens da Bíblia. E é nesse momento que nós devemos fazer uma escolha importante. Vamos continuar esperando pacientemente e obedecendo ao Senhor? Ou abandonaremos o barco e seguiremos a nossa vida de acordo com o nosso instinto?
seguindo os impulsos do nosso coração. Eu sei que por mais difícil que seja, a primeira opção é sempre a coisa certa a se fazer. Amém? Vamos ver o que o rei Davi disse. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. E a segunda coisa que temos que refletir é que o tempo de Deus é o tempo certo. Meu irmão, Deus nunca se atrasa. Ele também não se adianta nem um minuto sequer. O tempo dele é perfeito e os planos dele se realizarão no momento exato. Por isso é que você precisa caminhar junto com ele sempre, sempre na dependência, sempre buscando ao Senhor, porque não adianta queremos atravessar os planos de Deus, querer adiantar as coisas. Isso só fará mal para nós, isso vai fazer com que os planos dele se tornem incompletos. E essa não é a vontade do Senhor para você. Amém? Mas a grande notícia disso tudo, meu querido irmão e minha irmã, é que esse período de espera não vai durar para sempre. As suas lutas terão fim. Viver os planos de Deus é uma decisão de fé. Eu sei que não é fácil renunciar à nossa carne, esperar o tempo do Senhor, mas vale muito a pena. E por isso é tão importante olharmos para aquelas pessoas que já alcançaram a promessa. A Bíblia diz que nós devemos imitar a fé delas, porque Deus é fiel e Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, peço que você compartilhe e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.